Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa Corpo e Alma, um programa que vai ao ar todas as terças, quintas e domingos através do YouTube, no canal Joaquim Fernandes Braga Neto, ou do meu Facebook, ou também do Facebook do Kleber Cabela. No programa anterior, nós falamos sobre problemas gastrointestinais e também sobre a psicossomática, que é a influência da mente sobre o corpo. Nesse programa nós vamos falar sobre obesidade, mas antes eu queria registrar a nossa alegria, a minha e a do Kleber, pela resposta que tivemos em relação ao primeiro trabalho. Foram mais de 60 visualizações e também muitos e-mails, comentários na rua, no nosso trabalho e também através do Facebook. Isso nos motiva a darmos sequência para levarmos até você a psicologia e a medicina de uma forma simples e prática, de forma que você possa usar essas informações no seu dia a dia, através daquilo que você come, de como pensa, de como age, etc. Então, eu queria, nesse segundo programa, perguntar ao Kleber. Ô Kleber, o que você acha dessas pessoas que estão afoitas em emagrecer, até em função dessa ditadura da beleza, né, que a gente chama, e as pessoas estarem mais gordinhas, isso é um problema até de saúde pública, e ao mesmo tempo elas se cobram que querem estar com um corpo modelar, né? E isso elas acabam entrando em conflito e buscam a solução de uma cirurgia bariátrica, ou de um bypass, ou de colocar um balão, ou uma dessas técnicas que a medicina oferece para a redução do peso. Então eu queria que você dissesse ali para o nosso amigo gordinho ou para a gordinha que está pensando em fazer uma cirurgia dessa, qual a sua opinião? Olha só, você que está um pouquinho acima do peso, que subiu na balança e tomou um susto, e que ouviu dizer na rua que agora tem uma cirurgia, que você vai emagrecer, vai ficar bonita, eu tenho um recado para você, diretamente para você. Primeiramente, você deveria saber que essas cirurgias, esses procedimentos, eles têm um revés, né? Eles têm o lado bom e o lado ruim, né? Primeiro, por ser uma cirurgia, submeter a anestesia geral, tem os riscos de uma anestesia geral, e o próprio procedimento em si pode causar uma síndrome de má absorção, você tem um problema depois irreversível, né? Existem aí as complicações, os riscos de um procedimento cirúrgico de grande porte. Então, antes de você pensar, eu vou operar para ficar magrinha, eu acho que deveria conversar com você mesmo, né? A melhor conversa que a gente tem é com o espelho. Conversar com o seu espelho e dizer assim, o que eu estou fazendo para diminuir a minha obesidade, eu estou fazendo a minha parte, eu estou praticando atividade física regularmente, eu estou fazendo uma dieta, eu estou me alimentando corretamente, eu estou fazendo a minha parte, enquanto gordinha, que eu também sou, para deixar de ser obesa ou não. Se você estiver já fazendo tudo isso e tiver um peso realmente muito alto, muito elevado, um índice de massa corporal acima de 40 e uma indicação realmente de obesidade mórbida, você pode pensar nessa cirurgia, mas do contrário, se você não tem esse índice muito elevado e não está fazendo a sua parte, não pensa em cirurgia não, vai por mim, porque pode ser, o tiro pode sair pela culatra. Essa é a minha opinião. Pois é, Kleber, a obesidade realmente é um problema sério que a gente deve cuidar com critério. Antes da gente continuar a falar um pouco mais sobre obesidade, eu queria lembrar que no próximo programa nós vamos falar sobre essa rapaziada, homens principalmente, as mulheres também, que estão usando hormônio, anabolizantes para malhar e ficar com um corpo ainda mais atlético. A gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso no próximo programa, vamos ver o que o Kleber quer saber a respeito ainda da obesidade quanto à parte psicológica. Eu tenho notado na minha prática clínica, como sou gastroenterologista, né, lido com
dieta, obesidade, uma ligação muito grande entre obesidade e ansiedade, estresse, distúrbios psicológicos, depressão, distúrbios psicológicos. Como é que você aborda na sua prática clínica como psicólogo essa história da obesidade? Bom, esse assunto é um assunto bastante complexo para a gente tratar em pouco tempo, mas, em síntese, a gente pode dizer que o objetivo principal da alimentação é a nutrição das células, né? Só que a gente distorce um pouco essa ideia, não só os obesos, todos nós, e os chefes de cozinha botam uma pilha nisso, né? Mas transformando a ideia da nutrição celular em satisfação, em obtenção de prazer. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com o ato sexual. O ato sexual tem por fim a procriação, né? A multiplicação da espécie. Só que a gente também transforma o ato sexual em obtenção de prazer. Então, muitas vezes algum vazio, alguma tristeza faz com que a gente busque compensar essa insatisfação de alguma forma, ou num sexo desregrado, ou numa alimentação desregrada, ou num shopping desregrado, e de várias formas. O outro ponto importante que eu quero abordar é quanto ao tratamento da obesidade. O importante é a gente saber que o tratamento não é rápido, ele não pode ser rápido, até porque a gente não ganha peso da noite para o dia, mas a gente quer emagrecer da noite para o dia. Então, o tratamento da obesidade está diretamente relacionado ao desenvolvimento de virtudes, como, por exemplo, paciência. A gente tem que ter paciência para emagrecer, não é da noite para o dia. Perseverança, a gente precisa da perseverança para conseguir emagrecer, porque não é fácil. Disciplina, a gente precisa também para saber o que a gente vai comer, ter uma disciplina na alimentação, alimentar, né? A gente vai depender de muitas virtudes, desse desenvolvimento dessas virtudes, para realmente alcançar o emagrecimento. Agora, se você não desenvolveu essas virtudes e faz uma cirurgia para obter a redução do seu peso, você vai conseguir reduzir o seu peso, mas você não desenvolveu as virtudes. Então, o seu desregramento, a sua falta de disciplina, a sua falta de paciência e todas aquelas virtudes que o seu corpo estava pedindo para você desenvolver e você não desenvolveu, a falta dessas virtudes vai se manifestar em outra área da sua vida. Então, você pode desenvolver, como eu já vi muitas vezes, a pessoa que emagreceu, mas passa a usar álcool, passa a ter uma compulsão, por exemplo, por jogo, por sexo, como a gente já falou, ou por compras, porque ela não está disciplinada, ela não conseguiu desenvolver isso. Então ela resolve, e às vezes nem resolve o problema do peso, mas acaba adquirindo outras patologias, porque aquela compulsão pela comida vai se deslocar para uma outra área da atividade dela na vida dela.